Shalom família, shalom a todos. É com muita alegria e a pedido dos irmãos também, né, que a apóstola falou lá na nossa mentoria, que os irmãos novos que estão entrando na EAPS têm pedido testemunho das pessoas que já estão há um certo tempo acompanhando os ensinos da apóstola, né. Vai fazer agora em junho, vai fazer 3 anos que eu estou acompanhando os ensinos da apóstola. E o que eu vou contar aqui pra vocês, eu nunca contei pra ninguém, até porque também, na verdade, agora que tá caindo a ficha, que tá vindo essa compreensão dentro de mim, né, de algumas coisas que eu vivi lá atrás. E aí, para que vocês compreendam, eu vou precisar contar um pouquinho dessa história, desse testemunho, antes de eu conhecer a apóstolo, antes de eu entrar no portal profético EAPS. E aí foi assim, né? Eu estava dentro de uma igreja evangélica e aí começou a vir dentro de mim algumas dúvidas, algumas perguntas de algumas coisas que muitas das vezes eu perguntava para os líderes e eles não sabiam me responder, ou às vezes me davam respostas que não faziam sentido para mim. E aí eu comecei a gerar muitas perguntas dentro de mim que eu não conseguia encontrar a resposta ali. E muitos questionamentos, onde eu lia a Bíblia e eu falava, meu Deus, mas as coisas que estão escritas ali na Bíblia, por que a gente não vivencia aqui dentro da igreja, né? Por que a gente não vê as curas? Por que a gente não vê... E eu estava buscando cura para mim também, né? Porque eu estava... emocionalmente, eu estava num processo muito difícil, assim, dentro de mim. E eu não conseguia compreender aquilo ali, e começou a gerar vários questionamentos, e aí eu falei, meu Deus, né? Aí um dia eu acordei dentro da minha casa, onde eu tava com um sentimento muito forte, assim, muito ruim dentro de mim, que era mistura de angústia com tristeza, era um sentimento muito ruim. Onde, naquele momento, eu falei, meu Deus, eu não quero sentir isso. Cadê o Deus que está na Bíblia, né? Por que eu não vivo essa cura? E aí eu pedi para ele, eu falei, Pai, se você está aqui, se você está me ouvindo, me dá um sinal disso, né? Me dá um sinal de que você está me ouvindo. E a sensação que eu tinha naquela época é que parecia que tinha uma parede, assim, um teto entre eu e aquele Deus que eu estava me comunicando, né? Parecia que tinha um teto ali que ele não me ouvia. E aí passou aquilo ali, né? Passou uns dias. E aí, mais ou menos algumas semanas depois, eu tive uma experiência onde eu estava dentro do meu banheiro. E depois dessa situação que eu vivenciei dentro de casa, eu comecei a orar dentro de casa, comecei a clamar por esse Deus que tá escrito na Bíblia, por esse Deus, queria ter essa experiência, né, com ele. E aí, num dia eu tava, isso foi perto do carnaval, eu tava dentro da minha casa, eu entrei no banheiro, comecei a orar, que era o lugar onde eu mais gostava de estar em oração. Eu entrei dentro do banheiro, comecei a orar. E aí eu tive uma experiência muito linda com Jesus. Eu tava ali louvando, e aí, de repente, eu fui, eu ouvi uma voz que saía era de dentro de mim. Essa voz, ela saía do meu coração e ela subia para minha mente. E ele simplesmente, eu sabia que era Jesus, na verdade eu tive a visão dele, né? Só que eu não via o rosto dele, eu via apenas a parte de baixo, assim, as pernas, de um Jesus que era totalmente diferente. E eu via ele dentro da minha mente, eu via ele como se ele tivesse, depois que ele foi ressuscitado, eu tinha essa impressão, e eu via as pernas dele, assim, era uma luz muito grande, era uma coisa linda, assim. Eu comecei a chorar, eu comecei a falar, meu Deus, ele é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. E nisso ele falou dentro de mim, assim, ele falou assim, eu te amo. Era um amor tão grande quando ele falava. Ele falou assim, eu te amo e eu estou voltando. Naquela época, eu achei que ele estava voltando, porque na minha consciência que eu tinha naquela época, né, dentro da igreja, eu achei que ele estava voltando, né? Aquela coisa que as pessoas falam, Jesus está voltando. Então eu falei, nossa, e assim, foi maravilhosa aquela experiência, onde eu fiquei por um bom tempo ali, chorando,
e falando, nossa, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Aí meu marido veio, me ajudou, ele falou, calma, calma, me deu água. E aí eu saí daquele estado e foi uma experiência maravilhosa, assim, onde hoje eu compreendo de que naquele momento ele estava se revelando dentro de mim, né? Ele estava voltando para dentro de mim, né? Aquela consciência de Cristo, do Cristo interior, né? Ele estava voltando para dentro de mim. Então, eu tive aquela experiência linda, porém, as coisas continuaram do jeito que estavam. E aí eu falei para Deus, né? Eu falei, Deus, nossa, eu tive aquela experiência linda e eu gostaria de viver alguma coisa, assim, que me tirasse dessa situação que eu estou, assim, esse monte de sentimentos ruins que estão aqui dentro de mim. Por que eu tô sentindo isso? Eu quero viver algo, assim, que eu saia dessa realidade que eu... na época eu não falava realidade, porque eu não nem conhecia essa palavra, né? Aí eu falei, eu quero sair dessa situação e viver aquilo que o Senhor fala, aquilo que Cristo fala lá na Bíblia, né? E aí, algumas semanas depois, ele me permitiu passar por uma experiência onde o meu estado vibracional ele foi totalmente mudado. Parecia que hoje eu compreendo, né, que naquela época eu estava vibrando em terceira dimensão, talvez até inferior a isso, né? Porque pelos sentimentos que eu estava sentindo dentro de mim, era vibração bem, bem baixa. E ele me elevou para a quinta dimensão acima. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir um amor tão grande pelas pessoas, pelos objetos, pelas coisas que eu via na rua, tudo. Eu olhava assim para cada detalhe, para cada coisa que foi criada por Deus, eu sentia um amor tão grande dentro de mim por aquela coisa que eu estava observando. Eu passei de um estado onde eu sentia angústia, onde eu sentia tristeza, para um estado de amor, para um estado de presença tão grande, onde eu olhava para as pessoas, eu queria abraçar as pessoas, eu estava exalando um amor tão grande, a alegria que eu sentia era inexplicável, assim, por tudo. Era uma coisa inexplicável. Parece que as pessoas elas eram atraídas por aquilo que eu estava sentindo, assim, as pessoas queriam ficar perto de mim, eu fazia as pessoas dar gargalhada, era uma coisa maravilhosa. E no estado que eu estava também, hoje eu consigo perceber que eu estava se abriu dentro de mim, assim, uma criatividade tão grande naquela época que eu via, só que como eu tinha consciência bem inferior com relação a isso, eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo, aí o que acontecia? Deus, ele trazia na minha mente algumas coisas que eu poderia criar, com madeiras, através de quadros, e eu via aquilo na minha mente pronto, eu simplesmente ia lá, pegava uma madeira e construía aquilo. Eu fiz mesas, eu fiz porta-xícara, porta-tempero. Então foi a ferramenta que Deus utilizou naquela época para que eu expressasse a minha criatividade, né? O meu estado de criatividade que eu estava naquele momento ali, naquele estado de elevação vibracional. E aí eu criava essas coisas, eu pensava nas coisas e simplesmente eu ia lá, pegava alguns materiais e criava aquilo ali. Era muito fácil pra mim. Meu marido era engraçado, porque ele via eu fazendo as coisas, depois que ficava pronto ele falava, meu Deus, como que você fez isso? Como que você conseguiu fazer isso? Então eu tava vibrando numa criatividade muito grande, assim. Era uma forma de eu expressar aquela criatividade, né? Que eu tava sentindo naquele momento. Outra coisa que eu percebia na época, que era muito, muito claro para mim, era a voz de Deus. Eu ouvia em forma de intuição, eu recebia intuição o tempo todo, porque o que acontecia? Eu estava conectada, né? Eu estava totalmente conectada, né? A minha essência, então eu era intuída em tudo que eu ia fazer.
ali durante o dia a dia, eu era intuída em tudo. Então eu estava perto de uma pessoa, eu recebia intuições, ó, fala isso pra ela, ou ó, faz isso que ela vai gostar. E realmente eu fazia, as pessoas ficavam impressionadas, assim, nossa, eu tava precisando ouvir isso. Ou às vezes eu simplesmente era intuída a fazer um suco específico pra minha família, e aí meu marido falava, nossa, eu tava pedindo esse suco hoje pra Deus, eu tava com vontade de tomar esse suco, né? E aí eu simplesmente ia lá e fazia. Então, eu era conduzida a todo momento ao que era para eu fazer. Então, a minha mente, ela estava num estado de paz tão grande que eu não me preocupava com o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente recebia a intuição e ia lá e fazia, e era aquilo. Às vezes eu recebia a intuição de que era para eu sair de casa e ir em algum lugar que eu não sabia onde era, e eu simplesmente ia e acontecia coisas lindas durante esse percurso. Então, eu vivia num estado de paz muito grande. Aí, o que aconteceu? Como eu não tinha estrutura dentro de mim para eu manter aquela frequência tão elevada que eu tinha sido colocada, eu vivenciei essa experiência por um tempo. Mais ou menos, eu consegui manter isso dentro de mim por mais ou menos uns 5, 6 meses dentro de mim. E depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a voltar àquela vibração anterior que eu tinha. As coisas começaram a voltar. E aí, eu falei pra Deus, né? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, né? Por que isso tá acontecendo? Eu quero voltar a sentir aquelas coisas que eu tava sentindo, que era muito gostoso. Era uma conexão muito profunda, assim, o tempo todo. Todas as coisas ao meu redor, era maravilhosa a vida, assim, a forma de sentir a vida, de perceber as coisas. Eu tinha visões, assim, muito claras, visões espirituais, eu tinha visões muito claras. E aí eu peguei e falei pra Deus, pai, eu quero manter isso. E aí o que aconteceu? Quando eu pedi, eu falei pra ele que eu queria manter aquilo ali, que eu não queria voltar pro meu estado anterior, porque era muito ruim viver daquela forma, com aqueles sentimentos, daquela forma que eu via a vida. Aí foi quando foi quando eu tive o sonho com a apóstola Dalva. Eu não a conhecia, eu tive um sonho com ela, onde eu a via dentro de uma igreja e ela estava se movimentando ali dentro daquela igreja. Ninguém via ela, as pessoas, tinha muita gente ali, ninguém via ela. Eu apenas via ela, só eu que via ela. Eu via ela fazendo as coisas dela, assim, ela estava se movimentando de uma forma espiritual. Falei, nossa, quem é essa mulher? E aí passou aquilo ali. Eu acordei, e aí no dia seguinte eu encontrei no YouTube um vídeo dela. O primeiro vídeo que me apareceu foi o vídeo dela. Eu falei, nossa, essa mulher que eu sonhei com ela. E quando eu comecei a ouvir os ensinos da apóstola Dalva, eu falei, nossa, meu Deus do céu, parece que eu me conectei ali, sabe? Parece que eu me encontrei. E aí, naquela época, eu comecei a ouvir os ensinos dela, e logo de cara eu falei, meu Deus, eu preciso entrar em contato com ela, porque eu quero fazer parte dessas aulas mais profundas que ela dá. Porque ali Deus falou pra mim assim, ó, aqui você vai conseguir a estrutura para que você mantenha aquilo que você recebeu. Porque sem estrutura não tem como manter aquilo que você recebeu, manter aquela vibração. Então, é como se eu tivesse que derrubar uma casa que estava construída. Essa parede dessa casa, ela foi construída da casa velha, né? Ela foi construída baseada na cultura, baseada no que a minha mãe falou para mim que tinha que ser, baseada nas verdades que o meu pai transmitiu para mim, baseada nas verdades que as pessoas que eu convivi transmitiram para mim. Então, era uma estrutura construída ali. E quando eu conheci a EAPSE, o pai falou para mim que essa estrutura ela ia ser derrubada e iam se levantar vigas novas e paredes novas, né? Cada tijolo ia ser um tijolo que ia trazer uma verdade nova, que ia trazer algo novo, né, para essa construção. Tanto que quando eu comecei a acompanhar os ensinos dela, eu tinha muito sonho com árvores, né, e essas árvores, elas tinham raízes profundas, né, profundas para dentro da terra. Então estava tudo relacionado à construção que eu ia começar ali, né, quando eu entrei no portal profético EAPSE.
E aí eu comecei os ensinos, né? Comecei os ensinos, falei com a apóstola, comecei a acompanhar os ensinos. E aí, no início, ela falou pra mim assim, você não quer... Ela tava dando o segundo módulo já dos ensinos dela. Ela falou assim, você não quer entrar já no segundo módulo? E aí... porque aí você já tá um pouco mais avançada e você acompanha os ensinos, né, a partir do segundo módulo. Eu falei, não, apóstolo, eu quero começar do início, porque eu não quero perder nada. E foi perfeito, porque cada aula que ela dava era uma base era um tijolo que eu colocava ali dentro de mim. E muitas das vezes, quando eu entrava no ambiente do ensino da apóstola, eu não entendia o que ela estava falando. Eu não compreendia, ela falava das dimensões, ela falava de várias coisas em que eu não compreendia, mas Deus falava dentro de mim assim, permaneça, porque você vai chegar um momento que você vai entender. Porque o que está acontecendo? É uma construção que está acontecendo dentro de você. Então, muitas coisas lá na frente, você vai compreender coisas que você vivenciou nessa experiência que você teve, que você acessou de 5ª dimensão para cima. Você vai começar a compreender essas coisas e você vai ter uma estrutura para que isso se mantenha dentro de você. E aí eu permanecia, então tinha aulas que eu dormia, tinha aulas, era incrível, porque assim, cada aula dela que eu entrava, quando eu entrava na aula, eu já sentia, assim, aquela unção, aquela que era um ambiente diferente, né? Quando você entra no portal, assim, você já sente. E eu sentia, durante a aula, eu sentia toda uma vibração, totalmente diferente. E eu permanecia ali. Então, ela falava coisas que às vezes eu não compreendia, para mim não entrava na minha mente. Aí Deus falava, calma, porque você vai compreender no momento certo. Tudo que ela tá dando é uma base que tá sendo construída novamente dentro de você. E aí, eu permaneci, né, dentro dos ensinos. Cada ensino que ela foi trazendo, cada ensino foi formando uma base. E muitas coisas daquilo que eu tinha vivido na experiência que Deus permitiu que eu vivesse, eu comecei a compreender de uma forma consciente dentro daquilo que a apóstola estava ministrando. Então, a questão do amor mesmo, né, pelas pessoas, eu comecei a compreender que o porquê que eu sentia aquele amor por todos, né? Que realmente é porque nós fazemos parte do todo, né? Que é Deus, né? Então tudo, ele está em tudo, né? Ele está nas pessoas, ele está na planta, ele está nos animais. Então por isso que eu sentia aquele amor tão grande, era uma conexão muito profunda, assim. Eu literalmente, eu olhava para as coisas, eu sentia um amor, assim, era uma coisa inexplicável. Então era um amor muito profundo. Alegria, eu já acordava, quando eu estava naquele estado, eu já acordava numa vibração de alegria muito grande, assim, eu contagiava as pessoas da minha casa com a alegria que eu já acordava cantando, já acordava dançando, brincando com todo mundo. Hoje eu compreendo também aquele estado de criatividade, né, que eu manifestei. Naquela época, você vê que a minha consciência, eu não tinha consciência, né, do todo. Então, as ferramentas que Deus utilizou para me mostrar, para me expressar essa criatividade foram coisas pequenas. Mas hoje, com os ensinos da EAPS, eu tenho a consciência de que eu posso criar qualquer coisa que eu quiser, todas as coisas, elas já estão disponíveis. Posso trazer à existência coisas que ainda não existem no planeta Terra. Então, você vê como o ensino me trouxe essa consciência, né? Naquela época eu não tinha essa consciência. Eu poderia ter manifestado várias coisas ali, mas eu não tinha essa consciência. Então, ele usou essa ferramenta de eu criar com uma madeira, com as coisas que eu vi assim na minha frente. E aí eu criei coisas, eu experienciei aquilo ali. Então, os ensinos, eles me trouxeram essa consciência maior, mais ampliada, né? Outra coisa que para mim naquela época não fazia tanto sentido era o meu trabalho. Eu sempre trabalhei como massagista, né? Naquela época eu não entendia muito bem qual era o meu papel. Hoje, através dos ensinos, eu compreendo que quando um cliente entra na minha sala para receber a massagem, quando eu toco no cliente, eu estou simplesmente acessando o campo do cliente ali. Então, hoje eu compreendo que eu sou a consciência de Cristo e que eu simplesmente posso transmitir
tudo aquilo que aquela pessoa precisa receber, e que eu sou um canal, né, para transmitir aquilo que a pessoa precisa receber. Eu não transmito para ela aquilo que é meu, mas simplesmente aquilo que é da fonte, que faz parte da fonte. Eu tenho a fonte dentro de mim, então eu sou um canal transmissor dessa fonte. Então a pessoa pode receber, quando ela deita na minha maca, ela pode receber uma cura através do toque, ela pode receber uma palavra que ela está precisando receber no momento que ela está recebendo a massagem. Então eu consigo, através dos ensinos, ter uma linguagem universal com as pessoas, porque eu recebo pessoas aqui de todas as religiões. Então, eu consigo conversar com as pessoas de todas as religiões sem aquela religiosidade que eu tinha antes, né? Que era a forma de eu expressar, né? Então, hoje eu consigo conversar com essas pessoas, eu consigo transmitir através da massagem aquilo que eu preciso transmitir. E realmente, assim, as pessoas falam pra mim, Andréia, é engraçado porque eu saio da massagem, parece que eu tô flutuando, né? Eu fico tão bem, eu durmo tão bem naquele dia, mas é porque eu sei que hoje eu tenho consciência de que eu sou um canal para manifestar para manifestar Deus na vida das pessoas. Então, uma atitude minha, uma fala minha vai estar transmitindo Deus ali para as pessoas que me cercam, né? Eu não preciso estar falando numa linguagem religiosa para mostrar para as pessoas que eu tenho Deus. Não, eu reconheço que eu sou a fonte e que as minhas atitudes com relação às pessoas, aquilo ali pode gerar consciência nelas, né? E elas buscar, né, uma transformação também de uma forma positiva. Outra coisa, na minha casa, nos meus relacionamentos, muitas coisas mudaram, onde hoje eu consigo estar conversando com as pessoas, eu consigo, se eu tô passando por uma discussão, alguma coisa ali que a pessoa tá conversando comigo e tá havendo discordância, às vezes a pessoa, ela fala coisas que poderiam me magoar se eu tivesse com uma consciência anterior, poderiam me magoar, mas hoje eu consigo simplesmente ouvir o que a pessoa está falando, eu consigo perceber aquilo que aquela pessoa me falou, entender se aquilo tem a ver comigo, se realmente eu preciso mudar aquilo que a pessoa falou dentro de mim, ou se aquilo tem a ver com a pessoa, se aquilo tem a ver com as feridas que a pessoa tem dentro dela, e eu consigo muitas das vezes ver se eu preciso receber aquilo e gerar transformação em mim, ou se simplesmente eu não preciso receber aquilo, eu apenas libero e apenas trago consciência para a pessoa de que ela precisa transformar aquilo dentro dela, porque aquilo que ela falou é sobre ela e não sobre mim. Mas também consigo discernir quando eu estou do lado de uma pessoa, uma atitude daquela pessoa me causa mal-estar, me causa desconforto, e eu paro, eu pergunto para mim, poxa, por que aquilo ali naquela pessoa está me causando desconforto? O que eu preciso melhorar dentro de mim? O que essa pessoa está tentando me mostrar através dessa atitude dela que eu preciso melhorar dentro de mim? O que eu preciso transformar aqui dentro? Por que isso está me causando desconforto ou incômodo? Então hoje eu consigo avaliar as coisas por causa dessa consciência que os ensinos da EAPSE têm me trazido. Então, hoje eu consigo olhar a vida de uma forma totalmente diferente. Aí, vocês me perguntam, Andréia, mas você tem visão, você tem sonhos, você ouve claramente a voz do Espírito Santo? A voz eu ouço, não totalmente, nitidamente igual eu ouvia quando eu tive a experiência lá no início, que eu falei para vocês, mas eu ouço, porque eu sou conduzida em várias coisas do que eu devo fazer, mas eu não tenho visão clara, eu ainda não consigo sentir aquele amor profundo que eu sentia lá naquela experiência o tempo todo. Eu tenho picos disso. Eu ainda não consigo sentir aquela total alegria, aquela total conexão que eu sentia lá na experiência. Eu tenho picos disso, mas a consciência que eu tenho do que eu vivo, das coisas que eu vivencio, isso nada me tira. Então, ou seja, às vezes a gente foca tanto nos dons, às vezes a gente foca tanto no ver, no querer ver as coisas espirituais, só que a gente não compreende que para a gente ver, para a gente ouvir de uma forma mais clara, a gente tem que ter uma construção, uma consciência
que é a consciência de Cristo dentro da gente. A gente tem que ter a consciência do que a gente está vivenciando. Então, muitas das vezes, é um tijolinho ali que a gente está recebendo por vez, que está gerando essa consciência. E aí, no momento certo, essa visão vai vir, essa audição clara vai vir, essa percepção, o você colocar a mão no irmão e poder curá-lo, isso aí vai vir para dentro de você. Ou seja, a consciência, a consciência que os ensinos da IAPSE traz para a gente, ela é muito mais importante do que apenas um dom. O dom é um complemento daquilo que faz parte da sua identidade. Ele é um complemento. Ele é algo que vai complementar ali. Mas a consciência que esses ensinos trazem é algo que ninguém vai poder tirar de você. Então, muitas das vezes, no momento das aulas que vocês estiverem ali, que a apóstola estiver ministrando e vocês não estiverem entendendo nada, gente, apenas se abram, porque à medida que vocês vão se permitindo, esses ensinos eles vão se abrindo dentro de você, porque tudo já está dentro de nós. A gente só não lembra. Então, eles vão se abrindo, essa consciência ela vai se expandindo, vocês vão tendo essa percepção. E aí, as coisas da nossa vida, elas começam a ficar mais leves, porque você começa a compreender, você começa a ver as situações e não entrar nelas, mas simplesmente você vê de fora, você discerne, você consegue conscientemente decidir o que você quer se conectar, o que você não quer se conectar. Você consegue ter essa percepção muito clara. E aí, só para finalizar, aí vocês poderiam perguntar para mim, Andréia, e aí, nesses 3 anos acompanhando a apóstola, construindo essa casinha nova, resgatando essa consciência das coisas, né, que você vivenciou, você já conseguiu resgatar tudo e voltar para aquele estado lá que você acessou no início? Eu falo para vocês, ainda não. Então, são 3 anos que eu tenho colocado tijolos novos, né? Eu tenho retirado as coisas que ainda estão ali entulhadas, que ainda estão velhas, que estavam dentro daquela casa. E a cada dia colocando mais um tijolinho, tendo a paciência de que no momento certo, tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu experienciei, vai voltar para dentro de mim. E hoje eu tenho a consciência muito nítida que isso está muito ligado aos ensinos que a apóstola tem dado, né? Que a gente está sendo levado, né, para essa consciência de 5ª dimensão para cima, né? Então, eu sei que isso está sendo construído pouco a pouco dentro de mim. Então, às vezes, dá uma vontade de gerar uma ansiedade, assim, poxa, pai, como eu queria, né? Voltar a acessar tudo aquilo de novo, né? Eu ia sustentar aquilo com mais facilidade, mas eu compreendo também que talvez eu não esteja totalmente pronta ainda, é uma construção. Então, cada vez que algo é resgatado dentro de mim, cada vez que eu sinto dentro de mim o amor de uma forma tão profunda, que eu lembro daquela experiência que eu tive, eu percebo que aquilo está sendo resgatado de novo dentro de mim. Então, é uma alegria muito grande perceber que pouco a pouco aquela realidade de 5ª dimensão para cima, ela está voltando para dentro de mim. As memórias da eternidade, elas estão sendo resgatadas dentro de mim. E aí eu vibro com muita alegria, eu vibro com muita paz, porque aquilo está sendo resgatado pouco a pouco. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, diante desse testemunho que eu contei, é que para os irmãos permanecer nessa paz que a apóstola fala, para os irmãos receber os ensinos, ter paciência, porque cada um vive um processo diferente um do outro, né? Da mesma forma que eu estou passando por esse processo já tem um tempo e eu ainda não recebi completamente aquele estado que eu vivenciei lá, tem pessoas que entram no portal e essas pessoas podem simplesmente, né, ter uma transformação muito mais rápida do que eu. Mas para mim tá funcionando dessa forma. Então, a cada ensino, a cada ensino que a apóstola dá é um tijolinho que está sendo colocado ali para mim nessa construção que está sendo construída, né? E depois, irmãos, que essa construção for completamente construída, aí eu falo para vocês, quem vai conseguir derrubar uma construção que foi fundada com
que foi fundada de uma forma com bases profundas, né? Com ensinos que trazem de verdade uma realidade sobre a nossa vida, uma consciência. Quem que vai conseguir destruir isso aí? Então, tenham paciência, nada é da noite para o dia, as coisas acontecem simplesmente como devem acontecer. E até para eu contar para vocês esse testemunho aqui hoje eu estou conseguindo ter essa compreensão de tudo que me aconteceu. Mas antes eu já tentei contar esse testemunho por várias vezes, que a apóstola pediu. Mas eu não consegui, porque ainda não era o momento, porque eu não consegui assimilar todas essas coisas. Agora eu estou conseguindo assimilar, porque essa consciência de Cristo, ela está sendo restabelecida dentro de mim. Então eu consigo ver as coisas de uma forma mais ampla, então eu consigo discernir algumas coisas que antes eu não conseguia. Então é o processo, faz parte do processo. Então tenham paciência nos processos de cada um de vocês, porque no momento certo as coisas elas vão sendo resgatadas, elas vão sendo, as memórias elas vão sendo trazidas de novo para dentro de vocês. Então hoje eu tenho uma compreensão totalmente diferente também da minha missão de vida, do propósito, que ele está sendo resgatado. Não tenho completamente, mas ele está sendo resgatado de uma forma bem mais rápida. Mas é isso, eu estou junto com vocês. Acredito que cada uma das pessoas que fazem parte desse portal está nesse processo, cada uma numa fase diferente, e tá tudo bem, né? Cada uma respeitando aquilo que é a forma de compreensão, né? De cada um. E todos nós, junto no final de tudo isso, é aquilo que a apóstola fala, né? Nós somos um corpo que temos uma consciência, e cada parte desse corpo carrega algo específico, né? Tem algo específico. Então, muitas das vezes a gente olha por irmão que tem experiências muito lindas com visão, mas a gente não compreende que aquele irmão, a missão específica dele está dentro daquilo. E no caso eu tenho a percepção muito clara, assim, eu sinto, né? O meu sentir é muito claro, mas eu não consigo ver tão claramente. Então, hoje eu valorizo as pequenas coisas que eu recebo, as pequenas coisas que eu sinto, né? E compreendo que o irmão que vê, aquela ali é a forma dele acessar o plano espiritual. Então, tenham paciência com vocês, né? Com o processo de vocês, porque no final eu sei que tudo isso a gente vai compreender de uma forma linda, e a transformação que isso gera no planeta, né? Porque à medida que a gente transforma dentro da gente, a gente traz essas realidades para o nosso planeta, para as pessoas ao nosso redor. Então é um processo lindo, é um processo de reconstrução, né? De anos que a gente viveu. Eu, no meu caso, eu vivi 32, quando começou tudo isso, 20 e poucos anos atrás, eu formei essa construção velha. Só que agora, em 3 anos, eu estou reestruturando, né? Eu estou refazendo essa construção. Então, vai um tempo, demora um tempo aí. E a gente precisa ter essa paciência nessa reconstrução, né? Então é isso aí, meus irmãos. Gratidão por poder compartilhar esse testemunho com vocês. Audio Jungle.